esse quadro assim, né, cara? Pelo amor de Deus, que é isso? Pessoal, te falei da condução, convecção e radiação, das 3 maneiras pelas quais o calor se propaga. Cheguei a te falar isso? Uma coisa boa. Então, peraí. Em calorimetria, eu já te mostrei a relação matemática entre a escala Celsius, escala Fahrenheit e escala Kelvin, certo? Fiz os exemplos clássicos. Falamos da lei zero, falamos de equilíbrio térmico e falamos de condução. O calor é transmitido átomo a átomo, ocorre principalmente nos sólidos. Convecção. O calor é transmitido devido ao movimento de massa. O ar quente sobe, o ar frio desce, o vento, o tufão, o ciclone. Convecção. E radiação ou irradiação. Radiações transmitem calor, principalmente o infravermelho, que ganha um sinônimo de ondas de calor. Chegamos a ver tudo isso? Coisa boa. Se eu cheguei a falar tudo isso contigo, chegou a hora de a gente começar a estudar os gases, então. Depois da calorimetria, estudo dos gases. É uma matéria tranquilinha de a gente começar. Para a gente brincar de estudo dos gases, tu tem que saber a diferença entre gás ideal, gás real e gás perfeito. Tem uma notícia bizarra para te dar. Não sei se vocês conhecem isso, mas olha só que assustador, cara, que eu tenho para te falar sobre o gás. Essa coisa que te envolve agora. Se eu faço na minha mão um quadradinho de aproximadamente 1 centímetro quadrado, como esse quadradinho verde que vocês estão vendo, quando eu conto 1 segundo, mais de 1 bilhão de moléculas de gás se chocaram contra esse pedaço de pele naquele momento em que eu falei. De novo, mais 1 bilhão. O que eu estou te dizendo, cara, é que agora, essa coisa que tem em volta da gente, que tu percebe pelo movimento dos braços, né? Tu sente alguma coisa fluindo pela tua mão, né? Gás é um mistério isso, cara. Difícil de acreditar que essa coisa que nos envolve agora, o ar atmosférico, a pressão atmosférica, é formada por moléculas que ficam se chocando umas com as outras. Cara, inacreditável. A cada segundo, cada centímetro quadrado da tua pele é bombardeado por muito mais de 1 bilhão de moléculas. E elas estão com velocidades que vão de 3.000 até 7.000 km por hora, agora, nesse instante. Como é que não dói, né? A molécula bate no teu olho, 7.000 por hora e tu não é meu olho. A molécula veio mais forte. Por que isso acontece, né? Que loucura são os gases? Isso é que nós vamos começar a estudar a partir de agora. Quando o ser humano começou a entender que maluquice é essa que nos envolve, eles criaram uma ideia de gás na mente deles. Gás ideal é o gás que só existe na mente dos caras que criaram essa ideia. Na mente dos cientistas, os gases eram feitos de moléculas perfeitamente redondas, que se chocavam umas com as outras de maneira perfeitamente elástica. Tu está escutando as moléculas de gás se chocar umas com as outras? Não é possível que tu esteja escutando, até porque o choque delas não desperdiça energia nenhuma. As moléculas se chocam e não perdem energia. O que eu estou querendo te dizer é que se eu aprisionar gás num recipiente hermeticamente fechado e isolado do ambiente, as moléculas vão ficar lá. 1 bilhão de anos depois, elas continuam. Qualquer outro corpo no mundo, né, após se chocar durante um tempo, ia perder energia e ia parar. Os gases não. Os gases, as moléculas de gases, quando se chocam de maneira perfeitamente elástica. Lembra? Coeficiente de restrição? 1. É o único exemplo que eu consigo te dar de choque perfeitamente elástico. Na verdade, galera, os gases não são exatamente assim. Primeiro que o único gás que tem moléculas perfeitamente redondas é o gás hélio, que é um gás monoatômico. Vapor d'água já é um gás onde as moléculas têm uma forma meio de bumeranguezinho. Então tu vê, gás ideal, ele não existe na prática. É a ideia que os cientistas criaram para tentar entender os gases que existem. Como assim, professor, os gases que
existem? Gás real, cara, oxigênio, hidrogênio, hélio, argônio, gás carbônico, aquilo que tu expele, certo? Gases reais são os gases que existem. Gás ideal só existe no mundo das ideias. Então, o que é um gás perfeito? Por mais que a ideia dos cientistas fosse difícil de acreditar, os gases reais, a maioria deles se comporta como um gás ideal. Porém, se eu pegar um gás real e espremer ele demais, as moléculas vão ficar muito próximas umas das outras, vão começar a colar uma nas outras. E aí o gás começa a ter um comportamento de líquido. Eu não quero isso. Eu quero estudar gases, eu não quero estudar líquidos. Se eu pegar um gás real e começar a esfriar ele demais, as moléculas vão ficando lentas. E aí começam a colar uma na outra na hora que se choca. E aí foge do comportamento do gás que eu quero estudar. Portanto, um gás, para ser chamado de perfeito, ele tem que ser um gás real que se encontra a alta temperatura e baixa pressão. Baixa pressão. Qual é a temperatura, professor? Eu não posso te dizer, porque depende da pressão e depende do tipo de gás. Eu só quero que tu lembre que um gás, para ser chamado de perfeito, tem que ter alta temperatura e baixa pressão. É intuitivo. Tu sabe que se eu esfriar demais um gás, ele tende a ficar líquido. Tu sabe que se nós espremermos demais um gás, ele tende a ficar líquido. Inclusive o GLP, gás liquefeito de petróleo, que tem na tua cozinha, é um exemplo disso. Ou seja, eu quero fugir do comportamento líquido. Então eu vou deixar o gás mais aquecido. Aí as moléculas ficam bem rapidinhas e não grudam uma na outra. E eu vou deixar o gás com um volume grande, eu vou deixar o gás se expandir à vontade. Porque se eu ficar espremendo ele demais, eu posso liquefazê-lo. Lembrem do isqueiro. Tu olha para o isqueiro, lá dentro está líquido, certo? Tu acredita que no nosso concorrente principal aqui, na apostila deles, durante vários anos, veio que gás perfeito era aquele que tinha baixa temperatura e alta pressão? Tu acredita, cara? Mas sabe o que é? Se tu tivesse me contado isso, eu ia rir da tua cara e falar, para, até parece que o N, aquela coisa lá, faria um erro desse. Mas é que eu trabalho lá, e eu peguei essa apostila na minha mão. E aí imagina, eu estou num terceirão com 100 pessoas e explico o que é um gás real, né? O que é um gás perfeito. O aluno que me viu pela primeira vez na vida outro dia, olha para a apostila e vê que é o contrário do que eu falei. Difícil convencer o aluno, né? Certo? Por sorte eu acabei conseguindo, mas tu acredita que a concorrência, ela trouxe no material didático 2 anos seguidos o contrário daquilo. Que crime contra a física é, hein? Ainda mais vindo de um doutor, teoricamente, né? Beleza. Gás ideal não existe, gás real existe. Gás perfeito é o gás real, alta temperatura, baixa pressão. Os gases apresentam propriedades que só eles têm. Adivinha o que é a expansibilidade? É a habilidade de se expandir, e compressibilidade, a habilidade de ser comprimido. Quando eu tenho algo sólido, por mais que eu aperte essa coisa, ela não muda o volume dela. Quando eu tenho um líquido como água, por mais que eu tente forçar a água para diminuir o volume dela, ela não aceita. Por isso que a gente diz que a água é incompressível. Agora, gás não. Quando eu pego o gás, eu consigo espremer, eu consigo diminuir o volume dele e eu consigo fazer ele se expandir. Se eu fosse autor de livro, eu diria que os gases têm volume variável. Mas como eu não sou nada, os livros dizem que são 2 propriedades diferentes. Uma que é a expansibilidade, outra que é a compressibilidade. Então, historicamente, nós vamos dizer que os gases têm 2 propriedades. A capacidade de se expandir indefinidamente e a capacidade de ser comprimido também indefinidamente. Claro que depois pode virar um buraco negro, né, se exprimir a matéria demais. Mas é outra história. Expansibilidade, compressibilidade. Se eu pudesse fazer vácuo nessa sala de aula e reforçá-la para que ela não implodisse, se eu soltar uma molécula de gás aqui dentro, ela vai bater em cada um de vocês. Se tiver uma marquinha no quadro, a molécula vem e bate aqui, ó. Passa um tempinho, ela vem e bate ali, ó. E se tivesse um orifício, essa molécula de gás vazaria. O gás ocupa todo o espaço que lhe é fornecido. Que tipo
Senão eu vou ter que pagar pra Globo aí o teu cachê.